Palavra de Paulo Freire é palavra respeitada, há 100 anos desenhada em rica pedagogia. Palavra que se recria em vida multiplicada. É palavra soletrada pela nossa agronomia. Não a palavra que espera, mas a palavra que se lança, carregada de esperança pela agroecologia. Palavra transformadora, que do broto dá o fruto, e o fruto é o produto, nosso pão de cada dia. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está acompanhando aqui o 8º Encontro de Pesquisa Educacional em Pernambuco. Estaremos dando início à mesa redonda 3.2, intitulada como Educação e Cultura no Contexto da Vivência com o Semiárido. Para esta mesa, contamos com a participação do professor doutor Josemar da Silva Martins, do professor Álamo Pimentel, da professora Maria Edneide Torres Coelho e da professora Cláudia Maísa Lins. A mesa será coordenada pela professora doutora Jarnisa da Rocha. Professora, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Certo. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa mesa, que ela será constituída por 4 grandes especialistas na temática proposta. É um encontro de trocas de saberes, desafios educacionais para o momento em que vivemos. Para início de conversa, a mediadora ou coordenadora não pode se dar o luxo de ignorar o chão que pisa, parafraseando mais uma vez o professor Pizon. Em primeiro lugar, ressalto que o localismo afetual nos une no semiárido, uma vez que fazemos parte do chamado povos do semiárido. E acrescentaria também pela tessitura na tecelagem de nossos trabalhos acadêmicos, religando saberes, bem ao estilo de Edgar Morin. O título do livro do professor Álamo Pimentel, O Encontro e a Troca, situa de forma magistral nossa mesa no 8º EPEP. Ele não somente robustece, como sinaliza os caminhos que iremos trilhar nesta mesa. De forma ritual, tentarei traçar a trajetória acadêmica dos protagonistas da mesa. Vai iniciar a nossa mesa o professor Josemar Martins. Apresentar o professor Josemar da Silva Martins, também conhecido como Pizol, é para mim um enorme privilégio. Para cumprir este propósito, sou instada não somente a apontar a marcante trajetória do professor em sua plenitude de vida e de trabalho, mas, sobretudo, traçar seu perfil de indivíduo singular, realçando suas qualidades como pessoa e como intelectual. Antes de mais nada, vale ressaltar que ele é um dos pesquisadores de referência da educação contextualizada para a convivência para o semiárido. Sua trajetória acadêmica está concentrada na educação. Mestre em educação pela Université de Quebec e doutor na linha de Novas Tecnologias e Educação pela Universidade Federal da Bahia. Docente da UNEB no Departamento de Ciências Humanas, DCH3, em Juazeiro, Bahia. E professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, onde coordena a linha Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido e o grupo de pesquisa Estudo de Modos Contemporâneos de Existência em Educação, Cultura, Sustentabilidade e Subjetividade. Foi um dos articuladores e primeiro coordenador da RESAB, da Rede de Educação do Semiárido. É possuidor de uma vasta e importante produção acadêmica. Na verdade, ele é nossa bibliografia de referência. Com a palavra, Pizol. Nós teremos 25 minutos para cada palestrante, certo?
o nosso auxiliar aí vai apontar no momento que vocês precisam parar, ok? Uma palavra, pessoal. Tá. Está acontecendo. Bom, Agora queria a saudar internet. todos vocês, as pessoas que estão aqui, que são aqui da minha região, da história, da minha história de participação. Vou dizer para vocês o seguinte: estou ouvindo mal vocês, eu não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou ouvindo muito mal. A minha internet em casa parou, eu vim para a universidade, eu estou nesse momento na universidade e o sinal da internet é horrível. Então, eu estou vocês bem mal. E aí queria que vocês me sabem se estão ouvindo. Conseguindo. A primeira coisa é isso. O primeiro elemento contextual vai ser saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá tranquilo? Pronto. Então, queria saudar as Professor, que estão seu áudio está com um pouco de interferência. Está chiado. Se for o caso, veja só, se for o caso, vocês podem até me deixar mais para o final para ver se eu consigo resolver essa história de internet, porque senão vai ficar horrível. O que vocês acham disso? Alguém pode me dar um retorno, sim? A Maísa está dizendo que tem chiado aqui, né? Só se eu inverter aqui, começar com... Eu acho melhor. A sugestão seria a gente, então fazer uma troca, inverter de você falar depois de Álamo, tá certo? Isso, pode ser. Tá certo? Porque Então, tá ruim, aí você... não consigo ouvir vocês direito. É melhor. Ok. Ok. Então, vamos entrar com Álamo. Eu vou apresentar, então, certo, Álamo, e depois a gente retorna com o Pisol, certo? Então, seguindo a linha da apresentação, seria agora, vou apresentar, portanto, agora Álamo Pimentel, certo? O Voo do Colibri, poema premiado do professor Álamo, serve como metáfora para ilustrar sua trajetória acadêmica. O professor graduou-se em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. Transitou na especialização em Antropologia Educacional pela Universidade Federal de Alagoas. Fez um voo migratório para a Terra dos Gaúchos e, nele, doutorou-se em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2013. Alçou voo internacional para pós-doc em Sociologia na Universidade de Coimbra. Dentre sua sólida produção acadêmica, ressalto os seguintes títulos: O Encontro e a Troca, Ensaios de Antropologia de Aprender e Genealogia do Conviver. Saberes em Trânsito, Etnografia, Literatura, Educação e Mobilidade Urbana. Atravessando o Inferno, Aprendizagem e Alteridade na Extensão Universitária. Entre a Escola e o Mundo, por uma Ecologia dos Processos Educacionais. Com a palavra, o professor Álamo Pimentel. Que alegria estar aqui com vocês e, ao mesmo tempo, que responsabilidade, né? Substituir o Pinzó, que para mim é um mestre de cerimônias, porque é um mestre de formação e ele sabe disso, e então eu quero cumprimentar a todos, todas e todos aqui, saudando a esse grande mestre que, em larga medida, participou da minha formação e da formação de muitos de nós que hoje somos intelectuais envolvidos com esse debate importante sobre a convivência com o semiárido. Quando o próprio Pinzol me fez o convite para participar da mesa nesse importante evento,
e no meio de uma agenda que é sempre muito atribulada e que envolve essa imensa instabilidade que a gente vive esse momento de uso intensivo das redes sociais, da internet, da tecnologia para fazermos esse exercício de pensamento e de troca, eu fiquei pensando em várias alternativas por onde começar, porque abordar esse tema que envolve a convivência com o semiárido, a cultura e a educação, é falar de uma experiência de vida que já se prolonga por mais de 30 anos, na minha experiência pessoal, e eu diria que por muito mais do que isso, pelo meu tempo de vida. Eu estou com 51 anos de idade, sou filho do semiárido, eu nasci em Juazeiro da Bahia, nasci às margens do São Francisco e passei uma vida entre a Caatinga e a Ribeira do Rio, crescendo e acompanhando um conjunto de fenômenos que, em alguma medida, envolvem essa breve apresentação que eu vou fazer hoje, compartilhando esse momento rico com vocês. Mas, no meio desses devaneios e dessa enxurrada de imagens que, em alguma medida, eu busco evocar para me comunicar com vocês, eu resolvi dedicar essa fala à democracia. Eu decidi acrescentar na minha reflexão hoje o tema da democracia e defender uma tese aqui junto com vocês que tem a ver com um trabalho que eu fiz recentemente, nos últimos 3 anos, em que eu busco recompor o caminho que essa ideia-força de convivência com o semiárido perfaz nesse recorte, vamos dizer assim, de uma história do presente, e sobre a qual nós nos debruçamos hoje aqui. E isso não significa aqui colocar de lado o tema da cultura, o tema da educação, pelo contrário, vão andar juntos na construção desse meu breve raciocínio aqui, mas a ênfase é a democracia. E por que a ênfase é a democracia? Porque nós estamos conversando, celebrando a existência de um conceito recente, de um conceito que deve ter 30, 35 anos no máximo. A ideia de convivência com o semiárido, ela é uma ideia força, constituída a partir da retomada do processo da democracia no nosso país, um país marcado na sua história, desde a sua formação colonial até os dias do presente, por um conservadorismo cultural, por uma dominação econômica e por um modelo de opressão social que, em vasta medida, persiste nas estruturas, nos modelos de organizações e nas dinâmicas sociais que são constitutivas da nossa vida. Então, durante muitos anos, a ideia que predominou na formação social do nosso país não foi a ideia de convivência com o semiárido, foi a ideia de combate às secas. A ideia de combate às secas é filha do modelo de colonialismo brasileiro, e eu vou voltar no final da minha fala a essa ideia, e perpassa o período colonial, o período imperial e o período republicano. Praticamente toda a formação da República do Brasil, além de ser marcado por grandes tempos de ocupação opressiva, opressora, nós tivemos muitas ditaduras e pouco tempo de democracia. Os tempos de democracia que nós tivemos foram tempos de ascensão de grandes ideias. E uma das grandes, talvez das maiores resultados desses tempos de democracia é o nosso patrono, o grande patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que nos deixou um grande legado e que tem a ver com essa discussão que nós fazemos aqui. Porque as ideias revolucionárias de Paulo Freire no final da década de 50 e início da década de 60 foram o chão que antecedeu a retomada de uma série de movimentos na educação popular, entre os quais nós vamos destacar o movimento da convivência com o semiárido no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, eu gostaria de marcar a questão da democracia para dizer que, como uma ideia-força nascida de um ambiente social e cultural em que a retomada da liberdade de expressão e do exercício do pensamento crítico nos permitia ousar na construção de novos horizontes para a vida e de propor novas utopias viáveis para a constituição da nossa realidade no semiárido brasileiro, é que a ideia de convivência com o semiárido encontra um solo fértil na nossa região, Ali entre Juazeiro e Petrolina, nós tínhamos uma série de movimentos e de pessoas pensando o semiárido e novas alternativas para a vida do semiárido, por uma constatação que não era óbvia à época, porque não acontecia, de que as grandes políticas de combate à seca efetivamente não tinham conseguido transformar um contexto de desigualdades sociais, de morte, e de grandes tragédias. Pelo contrário, ela tinha se agravado.
durante esse período de políticas de convivência. Algumas figuras foram decisivas, e até onde vai o meu alcance intelectual e o meu alcance de estudos, eu gostaria de destacar aqui a figura de Harald Schistec, o Haroldo do IRPA, João Nadlinger, também do IRPA, e José Moacir dos Santos, além do nosso bispo dos excluídos, Dom José Rodrigues. Essas figuras, elas vão constituir uma base de uma rede que se espalhou muito rapidamente pelo Brasil, pelo Nordeste e pelo mundo, trazendo a ideia de o conceito de convivência com o semiárido como a base para um conjunto de ações que foram transformadoras. Se hoje nós estamos falando de convivência com o semiárido, nós estamos falando de uma cultura política e de um conjunto de políticas culturais que, ao longo desses 30 anos, produziram uma das cenas mais complexas e mais bonitas do nosso presente, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo. Apesar de todas as crises, apesar da ascensão do neoconservadorismo nos costumes e do neoliberalismo na política e na economia, nós ainda pensamos segundo uma agenda alternativa, uma agenda de oposição e uma agenda crítica, que introduziu a convivência com o semiárido como uma das expressões mais bonitas daquilo que Paulo Freire definiu na sua belíssima obra e ainda atual e clássica Pedagogia do Oprimido como inédito viável. Eu considero a convivência com o semiárido uma das ideias com maior potência de produção e de criação e que gerou uma nova cultura, um novo modelo de sociedade que hoje nós conseguimos conversar a partir de diferentes ângulos políticos, a partir de diferentes ângulos. Eu não tenho dúvida de que com a retomada da conexão de Pinzó, com a apresentação de Maísa e de Edneide, nós vamos conseguir compreender essa complexidade dos dias atuais. Mas, a partir do nascimento dessa ideia, surge um elenco de grandes episódios, de grandes marcas históricas desse momento que eu gostaria, nesse meu breve tempo de fala, de destacar. O primeiro deles é o próprio surgimento do IRPA ali no início dos anos 90, em 1990, e junto com o IRPA, a Escola de Formação de Lavradores e Lavradoras da Vargem da Cruz, que foi uma espécie de celeiro de produção de novas ações, de novas práticas e de novas sensibilidades, né, para o trato com esse importante tema, que é o tema da convivência com o semiárido. Nós tínhamos associado a esse modelo um conjunto de ações que articulavam a rede muito mais ampla e que extrapolavam o próprio IRPA. Nós tínhamos o trabalho das comissões pastorais da terra, eu tenho destacado, aliás, há bastante tempo, o importante trabalho das comissões pastorais da juventude e do meio popular. Nós tínhamos a rede de sindicato, uma rede muito grande de sindicato de trabalhadores rurais, da luta, né, contra os processos destrutivos e predatórios de expansão das grandes barragens, a começar pela tragédia da barragem de Sobradinho, depois o Xingó, depois Itaparica. Então, o movimento de reassentados foi também um outro movimento em que essas ideias se proliferaram. Mas é exatamente durante esse ciclo dos anos 90 em que nós vamos ter um momento muito especial, e é um dos primeiros documentos em que a ideia de convivência com o semiárido aparece articulada a um raio maior de alcance do que o próprio IRPA, que é essa região em que está localizado. Nós tivemos a ocupação da Sudene em 1993, que dá origem à articulação do semiárido brasileiro, né, a ASA, e nós temos em 1994 a Caravana da Cidadania. Na passagem da Caravana da Cidadania, em que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva fazia uma grande viagem acompanhado de grandes lideranças do Brasil inteiro, em Juazeiro e Petrolina, um documento é escrito, e esse documento é apresentado para o então candidato. Esse documento se intitula Ações Políticas Agrícolas e Agrárias e Pesqueiras para o Vale do São Francisco. Nesse documento, produzido pela CPTs, pelos sindicatos de trabalhadores rurais, por representantes, então, do IRPA, a ideia e o programa de convivência com o semiárido aparece de uma maneira muito, muito explícita, e, a partir daí, a ideia começa a ganhar um novo corpo. Um corpo que vai gerar um conjunto de ações ainda nos anos 90 que eu considero marcos importantíssimos. Um deles é o início no município de Curaçá, e aí Pinzó é uma figura protagonista nesse processo, assim como a professora Aurilena Rodrigues, uma querida. O município de Curaçá começa a elaboração do projeto político-pedagógico do município, pautado por essa compreensão da convivência do semiárido. Eu estou falando do primeiro município brasileiro que adota, na sua política de educação municipal, a convivência do semiárido como uma ideia força e generativa de um conjunto de transformações que vão acontecer ali naquele período.
Nos anos 2000, o presidente Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente brasileiro a falar não mais no combate às secas, ao convívio com as secas. E pouco tempo depois, esse é um pronunciamento de 2001, em 2013, o presidente Luiz Inácio recebe numa sessão no Palácio do Planalto a articulação do semiárido brasileiro e é o primeiro presidente da República a falar em convivência com o semiárido. Tá? No seu discurso oficial do encontro com a Rasa, 4 meses depois da sua posse como presidente da República. Por que eu estou destacando isso? Porque nós estamos assistindo, nesse período de 2001, que vai com a mudança de discurso do então presidente Fernando Henrique Cardoso e, posteriormente, o discurso do presidente Lula, a constituição de uma narrativa inspirada por um conceito que nasce na base das nossas lutas em que todos nós que estamos envolvidos aqui nessa mesa, coordenada pela querida Jana, fazemos parte e praticamos ao longo desse período em que nós afirmamos a nossa presença no semiárido brasileiro. O estado do Piauí adotou em 2013 uma política para o semiárido, é o primeiro estado do Nordeste brasileiro a adotar uma política para o semiárido. O estado da Bahia, no ano de 2016, adota também a sua política de convivência com o semiárido, e nós tivemos também a elaboração de um livro didático, coordenado pela querida Maísa, que eu tive o orgulho de orientar na sua dissertação de mestrado, em que o contexto do semiárido faz parte. Nesse período, nós tivemos a expansão de institutos técnicos federais na região do semiárido, criação de universidades públicas no semiárido, e a ideia do semiárido passou a pautar a nossa vida institucional, o nosso pensamento, a nossa agenda de lutas, e nesse momento se configura como uma marca presente deste momento. Isso não teria sido possível, suspeito eu, e eu quero colocar isso como hipótese, se nós não vivêssemos num ambiente democrático em que a possibilidade de falar e de expressar o pensamento exige também uma tomada de posicionamento crítico diante do mundo. Eu ouso dizer que a convivência com o semiárido é a experiência de uma longa e árdua leitura de mundo, mais uma vez para retomar a presença viva do nosso mestre Paulo Freire, que transformou a leitura da palavra num livro aberto, por meio do qual nós praticamos, com a convivência com o semiárido, o exercício de uma agenda de pensamento do sul do mundo. E aqui eu retomo Boaventura de Souza Santos como um grande inspirador. Para mim, o conceito de convivência com o semiárido, que nos reúne e que nos coloca numa condição de produção de conhecimento diferenciado num contexto mundial, é, de fato, uma prática epistêmica e subjetiva de manutenção desse estado de lutas permanente por meio dos quais nós construímos uma nova perspectiva de afirmação da nossa presença na história. E eu digo isso já encaminhando minha fala para suas últimas considerações, reafirmando a importância do conceito de convivência com o semiárido para a democracia, porque pouco depois do golpe contra a democracia, era o mês de dezembro do ano de 2016, o então presidente eleito por meio indireto, num contexto de ascensão do conservadorismo e de uma inspiração golpista no controle da democracia, no controle autocrático da democracia, o então presidente Michel Temer, em Maceió, Alagoas, terra que me abraçou com muito carinho e com a qual eu tenho muito carinho, faz o seu pronunciamento, e neste pronunciamento destaca o combate às secas como sendo uma das ações prioritárias do seu governo. Quando eu ouvi provavelmente como a maioria dos senhores e senhoras ouviram esse discurso, em mim causou um profundo estranhamento e um sentimento muito profundo de indignação, claro, como todo o sentimento de indignação que acompanha a minha condição cívica desde que nós perdemos a democracia dentro de um Estado constitucionalmente de direito democrático. O discurso desse presidente retomou a memória colonialista que marca ainda cruelmente e perversamente a nossa existência e a nossa cultura enquanto um povo. E, de certa forma, produziu o que eu considero mais uma ação de apagamento histórico da nossa presença e da presença das nossas lutas em defesa de um mundo mais justo, de um mundo mais bonito, de um mundo mais próspero. Quando Michel Temer retoma o discurso de combate às secas, ele retoma também, junto com isso, uma ação predatória de controle e de dominação cultural que ainda persiste entre nós. A força dessa ideia e desse pensamento está na nossa capacidade de compreender a história e a nossa presença da história. O que motivou
a minha inspiração em trazer a democracia para esse momento é de que nós somos produto de uma retomada democrática e não podemos esquecer isso. Nós somos, neste momento, um povo que tenta se reconstruir a sua história à luz de marcas muito perversas, muito tristes. E nós precisamos honrar essa nossa história, essa nossa memória e trazer para o momento presente o desafio de compreender a convivência com o semiárido como uma ideia que me mobilizou não só, né, um novo modelo de pensamento, e eu não diria que mobilizou apenas um modelo de pensamento, mas um conjunto muito distinto de vozes, de formas de produção de pensamento, orientados para o respeito à dignidade pela vida, a vida da natureza, a beleza da caatinga e a possibilidade de compreensão da nossa presença no mundo como uma presença produtora de um novo modo de pensar o presente e de construir um futuro viável, generoso e sustentável para todos nós, para todas nós. Eu trago, portanto, nessa minha participação, um testemunho de alguém que, nascido, crescido e criado no semiárido brasileiro, transformou o semiárido como o seu chão, o seu território de pensamento e o seu modo de ocupar o mundo no presente. Apesar de, como lembrou carinhosamente a nossa querida Jana, eu ser também um colibri que circula pelo Brasil e pelo mundo, levando aqui e acolá, e aqui em homenagem ao meu querido Pinzó, notícias do nosso semiárido, como nos fez entender Pinzó na sua tese inspiradora de pensamento e toda a produção de conhecimento com o qual ele veio nos ajudando a fortalecer esse movimento. Eu fico por aqui, deixo desde já o meu abraço e fico na expectativa de aprender com os que vêm a partir de agora e de poder interagir um pouco mais com vocês no momento do debate. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras, certo? E pelo profundo pensamento, certo? Que ela nos trouxe, certo? A gente se sente aliviada, certo? Sente com vontade de lutar mais uma vez, certo? Para permanecer a concepção de convivência como semiárido. Eu agradeço a tua presença e as tuas palavras. Passo agora a palavra, então, para Pisol, se a gente consegue, então, fazê-lo entrar agora no nosso esquema. Bem-vindo. Não vou apresentar você de novo, não, né? Vamos ter uma apresentação. Uma palavra a você. Então, eu queria primeiro começar me desculpando com vocês pelo seguinte, eu geralmente tenho, como a gente tem trabalhado muito online, eu tenho feito um esforço de manter uma boa conexão, né? Renovei um pacote de internet aqui para poder manter uma boa conexão de internet e tal. Hoje, especialmente hoje, esses dias a internet veio dando problema, mas hoje especialmente estava horrível. Eu fui para a UNEB para ver se conseguia fazer de lá, mas lá estava muito pior. Eu voltei para casa. Felizmente cheguei em casa agora, o sinal está melhor e eu acho que vou poder participar com certa tranquilidade, eu espero. Então, eu queria começar agradecendo a apresentação de Jana, agradecendo a Jana, agradecendo a paciência de vocês, agradecendo o convite que me foi feito para participar desse momento, dizendo que estou muito feliz por essa participação, principalmente por estar entre pessoas que são pessoas do meu carinho, né, da minha afetividade, como não só Jana, Edilene e tal, mas também Álamo Pimentel. A gente tem uma história, eu e Álamo, que assim, Álamo foi meu aluno na graduação, foi meu avaliador de doutorado. Eu sempre lembro dessa história, que é uma história maravilhosa, que para mim tem um lugar específico na minha vida. Maísa, que está aqui também, que ajudou a organizar essa mesa, Edilene, todas as pessoas que estão aqui, eu queria saudar, inclusive quem está fazendo a tradução de Libras, né? Agradecer por isso, e saudar todas as pessoas que estão aqui participando do EPEP, desse momento. Eu não ouvi toda a fala de Álamo, porque, de fato, eu estava voltando da UNEB para casa nessa transição, perdi um pouco do que Álamo falou. Queria agradecer a Álamo por ter
assumido a palavra aí na impossibilidade de eu ter falado logo no início. E queria começar por isso. Quer dizer, esses dias eu li um texto que me chamou muita atenção sobre essa história da contextualização, né? Eu vou começar por esta reflexão, né? A gente vem trabalhando com a ideia de educação contextualizada para a convivência com o semiárido desde finais dos anos 90, né? Pelo menos desde 98. E a gente entrou num processo de organização da RESAB a partir de 2000, né? Ou seja, há 21 anos nós começamos a organizar isso, inclusive o seminário que fundou, digamos assim, que tirou as diretrizes de fundação da RESAB, que é a Rede de Educação do Semiárido Brasileiro, foi realizado em 2000, inclusive contou com Álamo Pimentel, que fez a mediação da fala de Durval Muniz. Eu, esses dias, estava lidando com esse texto do Durval Muniz, o texto da fala de Durval Muniz neste seminário. E já naquele seminário havia pessoas tentando colocar questões sobre a ideia de uma educação contextualizada para a convivência com o semiárido. Eu queria me ater a 2 aspectos, né? Aqui. Primeiro, é que, de fato, existe um semiárido, né? Quer dizer, de fato, existe uma natureza semiárida com especificações precisas, assim, em termos de índices pluviométricos, índices de nebulosidade, índices de insolação, né? Em termos de características de vegetação. De fato, nós temos uma realidade bastante precisa em termos, por exemplo, nesse momento, esses dias, uma das coisas que eu mais ouvi aqui em Juazeiro foi reclamações sobre o calor, o que é uma coisa impressionante, porque a gente parece que convive com calor, a gente não se esforça para organizar a vida de modo que o calor pudesse ser amenizado. Por exemplo, uma das coisas que você pode fazer para amenizar o calor é, por exemplo, arborizar, né? Arborizar as cidades, produzir mais sombra, deixar um negócio mais confortável. A gente não cuida disso, né? Quer dizer, nossas cidades são cidades extremamente áridas. Aqui em Juazeiro, Curaçá, a região onde eu vivo, é uma região em que as pessoas arborizam com... Existe uma espécie de efeito manada, né, que as pessoas vão reproduzindo as mesmas árvores, por exemplo, os pés de ficus, os pés de ninho, e depois elas podam para ficar aquelas bolinhas verdes. Então, as cidades permanecem áridas. Ontem eu saí com o professor Walter Corran, que participou da abertura do EPEP. Ele está aqui em Juazeiro, está aqui em casa esses dias, e a gente ontem visitou o IRPA, visitou a Escola Família Agrícola de Sobradinho, fomos fazer um encontro com algumas crianças em Petrolina, através da organização de uma ONG chamada Acari, em Petrolina, e paramos na orla de Petrolina. Depois, na orla de Juazeiro, a gente estava olhando as árvores podadas, o conjunto de árvores podadas. Podadas não é uma poda simplesmente para deixar um negócio um pouco mais bonito, né? Um negócio mais tranquilo. É uma poda para decepar a árvore. Imagine em pleno mês de outubro, novembro, dezembro, que são meses muito quentes. Então, existe uma realidade do semiárido que a gente precisaria dar atenção a essa realidade. A gente precisaria se organizar minimamente, não é só para conviver com essa realidade, mas é, sobretudo, para ajudar essa natureza a oferecer, de volta, de retorno, melhores condições de vida. Então, por exemplo, o conforto, né? A amenização do calor é um trabalho humano. Quer dizer, a natureza pode fazer a parte dela, mas se os homens, as pessoas, os homens e mulheres, não fizerem sua parte, dificilmente a natureza vai nos dar melhores condições de vida e de conforto, de tranquilidade. Então, boa parte dos aperreios de vida que a gente vive tem a ver com o fato de que a gente tem uma péssima relação com a natureza, né? A gente tem uma relação, primeiro, de profundo desconhecimento, né? De como funciona a própria natureza, né? Suas regularidades. Nós no Nordeste, nós morremos
tanto de seca quanto quanto morremos afogados. Quer dizer, a gente continua tendo problemas em relação ao abastecimento, ainda bem que existe o Rio São Francisco, mas o Rio São Francisco está entrando num processo de esgotamento, e o Rio São Francisco hoje diz respeito a quase todo o Nordeste, por conta da transposição. Então, a gente tem tantos problemas de água, de falta de água, quanto a gente tem problemas quando chove. Quando chove, muita gente, tem cidade que desce. Eu tenho um livro aqui na minha casa chamado Tempo Bom, que foi organizado por escritores do Brasil, mas principalmente do Nordeste, que escreveram depois de uma enchente no Pernambuco que devastou pelo menos 3 cidades. E o livro foi feito, inclusive, para angariar recursos para ajudar a acudir essas cidades. Por quê? Porque a gente não aprendeu a racionalizar o mínimo em relação a como nos relacionarmos com a natureza. Então, por exemplo, como chove pouco e os riachos enchem pouco e o rio enche pouco e passa a maior parte do tempo seco, as pessoas vão habitando o leito do riacho, né? Vão tomando a vazante, o leito do riacho, vão ocupando aquilo ali como se não houvesse mais rio nem riacho ali, e um dia ele enche e leva tudo que está pela frente. Então, a gente tem problemas sérios de racionalizações mínimas em relação à natureza. Não é só de desenvolver uma afetividade carinhosa, né, poética, lírica, em relação à natureza, mas é, sobretudo, também de racionalizar minimamente, né, como vamos nos organizar perante as condições que estão dadas na natureza. Então, o primeiro aspecto é esse. Esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar, e que, dentro da discussão da educação contextualizada, não há como esquecer disso. Quer dizer, não há como esquecer. E isso não é uma discussão que vale apenas para a educação do campo, para a vida no campo. Isso é uma discussão cada vez mais urgente no âmbito das cidades, porque as cidades são os principais espaços que costumam exaurir os recursos naturais. Só um minutinho que estão tocando aqui a campainha. Deixa eu só perguntar quem é. É 1 minuto mesmo, breve. Quem é? Hã? Posso pegar depois? É que eu estou numa reunião agora. Pode jogar por baixo. Desculpa. A vizinha que quer entregar umas correspondências. Imagina. Desculpa a loucura. Mas é assim mesmo, é normal. Essa vida, a gente está vivendo muito em casa, trabalhando muito em casa e tendo que administrar essas coisas todas em casa. Bom, a primeira coisa, portanto, que eu queria destacar é essa relação que a gente pode ter com aquilo que são, digamos assim, que são elementos que têm uma certa durabilidade no tempo. A gente já sabe que a questão da seca, do clima, não são coisas que vão mudar de uma hora para outra. Não é? De uma hora para outra, aqui não vai se tornar uma região chuvosa, com fartura de água, de chuva, de tudo. Não, isso tem uma duração no tempo. E é provável que isso se altere. A gente não consegue nem prever exatamente como isso se alteraria, mas, por enquanto que a gente sabe que isso é uma realidade que a gente deveria dar atenção e, portanto, boa parte dos nossos esforços do que a gente chama de educação contextualizada para a convivência com o semiárido inclui entender o funcionamento dessas regularidades climáticas, né, que estão presentes tanto na vida do campo quanto na vida da cidade. Embora as pessoas da cidade não se lembrem disso, porque é muito fácil você ligar uma torneira em casa e cair água e você não pensar de onde vem a água, né? Qual é o esforço humano, qual é a engenharia que faz com que a água chegue na sua torneira, da mesma forma que você pode dispensar os seus dejetos e não fazer a menor questão de entender onde é que esses dejetos vão parar. Você pode dispensar o seu lixo sem pensar exatamente onde é que esse lixo vai parar, onde é que isso vai ser amontoado. Então, boa parte das discussões da educação contextualizada tem a ver com
lidar com essa materialidade da vida, que inclui o clima, mas inclui também o modo como a gente faz vida humana sobre esta camada da realidade que é a natureza. Como é que a gente produz uma outra coisa, que é o modo de vida humano, a civilização, a cultura, os ritmos, né? Os modos de apropriação dessa natureza, de transformação dela, de reinvenção dela e etc. Então, isso digamos que é uma unidade específica da discussão da educação contextualizada. Mas aí tem outra unidade específica que aí já tem a ver com algo que é muito menos previsível, que é a questão da realidade humana, né? Da natureza humana. E essa natureza humana tem uma cota grande de devir e de imprevisibilidade que a gente não pode simplesmente supor de antemão o que compõe isso. Quer dizer, agora, por exemplo, nesse dia, nessa manhã, há um conjunto tão grande de circunstâncias que produziram acontecimentos que eu jamais pude prever ontem à noite ou nos dias anteriores, como, por exemplo, essa pessoa que acabou de bater aqui na porta, tocar a campainha para me entregar as correspondências, coisa que eu não pude prever que aconteceria no meio de uma fala minha. Então, assim, existe uma realidade aberta na existência humana que a gente precisa levar em consideração e tomar muito cuidado com ela, porque senão a gente faz uma abordagem muito fechada. E eu estou dizendo isso em razão de um texto que esses dias eu encontrei e que, para mim, foi um texto muito importante para, digamos assim, para facilitar a abordagem dessa questão, que é um texto que discute como a gente... que discute o seguinte: primeiro, a palavra contexto e contextualização é uma palavra muito presente hoje nos documentos curriculares, né? Então, hoje, a gente não pode mais dizer que contextualização é uma coisa escassa na abordagem curricular. Não, né? Você vai encontrar a palavra contextualização na LDB, você vai encontrar a palavra contextualização no Plano Nacional da Educação, e você vai encontrar a palavra contextualização principalmente na BNCC. A palavra contextualização, as diretrizes curriculares nacionais, todas elas estão cheias da palavra contextualização. Então, contextualização já não é uma palavra escassa, digamos assim, na discussão curricular do Brasil, se tornou, sobretudo, uma convocação, uma das principais convocações dos documentos curriculares. Se vocês lerem os documentos curriculares e forem mapear quantas vezes aparece a palavra contexto e contextualização, vocês vão se dar conta que já aparecem muitas vezes, né? Muitas vezes. Aí tem duas coisas que eu queria considerar. A primeira é que, às vezes, a gente toma o contexto como uma coisa dada, né? A gente pressupõe um contexto de antemão. Então, ao pressupor um contexto de antemão, a gente também pressupõe o que os sujeitos necessitam, né, de antemão, o que eles precisariam aprender de antemão. E essa abertura para o acontecimento, a abertura para o devir, a abertura, inclusive, para os desejos das pessoas, né, para aquilo que mobiliza as pessoas no mundo, a gente geralmente não inclui como uma cota importante do contexto. Então, uma cota importante do contexto é exatamente essa abertura para o acontecimento, para o devir, né? Há coisas, existe, por exemplo, tomando a realidade brasileira recente, que é muito louca, que é absolutamente esquizofrênica. Tem um episódio do Porta do Fundo que é curioso, que é um cara que desmaia na Copa do Mundo de 2014 e acorda e sai do coma em 2019. E, engraçado, entre 2014 e 2019 acontecem coisas no Brasil que a gente jamais imaginou que aconteceria.
Então, uma das coisas que ele acorda assim, e ele pergunta assim, hã? Como assim? Quer dizer, o tanto de coisa, quer dizer, ele acorda em 2019 e tem havido um impeachment da presidente, o vice está na presidência, o vice entrou na presidência, já saiu, a Regina Duarte tinha sido ministra da Cultura, já tinha saído, já tinha havido uma eleição do Bolsonaro, que em 2014 ele mal ouvia falar nele, quer dizer, esta abertura dos acontecimentos e essa loucura dos acontecimentos que tem acontecido no Brasil como realidade política é algo que a gente precisa trazer para dentro, inclusive da perspectiva de abordagem da chamada contextualização, da chamada educação contextualizada e da chamada convivência com o semiárido, porque, de fato, isso afeta, de um modo global, a nossa vida. Né? Inclusive, afeta de modo global o nosso modo de se relacionar com o futuro, de intuir o futuro, né? De desejar o futuro. Há certos momentos no Brasil que eu penso assim, meu Deus, que país é esse que, de repente, de uma hora para outra, se precipitou nas nossas vidas? Essa realidade é uma realidade que constitui a outra realidade da qual eu estava falando, quer dizer, não dá para discutir o semiárido, discutir o sol, a chuva que cai, a chuva que não cai, o calor, o clima, não dá para discutir essa realidade sem colocar nela essa dimensão densa da vida social e política, que é o que de fato produz. Por exemplo, pobreza não é uma coisa que você pode atribuir ao clima. Você não pode dizer que o clima, que a seca, que a chuva são as responsáveis pela produção da pobreza. Porque se fosse assim, não haveria pobreza no litoral, não haveria pobreza no Sudeste, não haveria pobreza no Sul, não haveria pobreza na Amazônia. Então, a própria dimensão pobreza não é algo que você pode dizer, é algo que você, resolvendo sua relação com o clima, você resolve o problema da pobreza. Não, o problema da pobreza está em outro lugar. Está num outro âmbito da gestão da vida humana, da vida em sociedade, dos direitos, da gestão dos direitos, do direito à vida, do direito inclusive, à liberdade, que é uma palavra que vem sendo extremamente confundida, distorcida, né? Os liberais conservadores, por exemplo, usam muito a palavra liberdade. Liberdade talvez seja uma palavra para ser rediscutida, requalificada, porque ela vem sendo extremamente empobrecida no seu uso cotidiano, sobretudo pela direita conservadora, né? Então, assim, contexto, não tem como você discutir educação contextualizada para a convivência com o semiárido sem colocar dentro da abordagem esse conjunto de circunstâncias. Portanto, a mobilização do contexto é sempre uma mobilização extremamente pouco óbvia também. Claro que é preciso que as pessoas estejam abertas e disponíveis a explorar isso que a gente chama de contexto e a explorar isso que a gente chama de semiárido e, sobretudo, uma coisa junto com a outra. O que eu queria, portanto, mobilizar hoje, na conversa de hoje, eram essas duas circunstâncias. Primeiro, uma realidade que, de fato, existe, que é essa dimensão da natureza semiárida, e, segundo, essa dimensão vasta da existência humana, da produção da existência humana e de todas as contradições que constituem essa existência humana, inclusive no sertão, no semiárido, no meio rural, no meio das cidades do semiárido, que é isso que a gente precisa trazer para a discussão da educação contextualizada para a convivência com o semiárido. Era isso que eu queria dizer por enquanto e redobrar minhas desculpas pelas confusões iniciais de hoje. Obrigado. Bom, continuamos, né? Vamos agora, retomando, ou dando continuidade à nossa mesa, eu vou agora apresentar a nossa nova convidada, né? Para religar saberes, entra em cena a professora Maria Dineide Torres Coelho, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Petrolina.
Sua trilha acadêmica concentra-se no lúdico, arte e educação. Inicia-se com especialização em danças educacional e artes cênicas, pela Faculdade de São Fidélis, com o seguinte trabalho: a construção do imaginário a partir da memória coletiva, Eu e Meu Avô Imaginário. Fez sua licenciatura em Educação Artística, Habilitação, Artes Plásticas pela Universidade Federal de Pernambuco, 2001. Mestrado em Educação, Cultura e Território Semiárido, na UNEB, Bahia, sob a orientação do professor Josemar Martins. Sua dissertação tem como título Representações sobre a cena artística de Petrolina entre 2007 e 2018, a partir do acervo Painel Instantâneo. Nos dias atuais, é docente do IF Sertão Campus Petrolina. Tive que fazer um recorte de sua vasta produção de saberes. Exemplificando, eu vou destacar leitura de imagens, processo criativo, curadoria, cenografia e produção cultural. Cabe destacar sua premiação pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, Prêmio Claro Salões Regionais da Bahia 2003 e 2004. Descobri uma trilha no caminho do semiárido que ela percorreu, que nos une, Palmeira dos Índios, onde vivi a minha infância e estudei até o ginásio. A professora Dineide Coelho foi coordenadora de formação geral e de ciências humanas, Código de Linguagem do campus Palmeira dos Índios. Companheira, a palavra é sua. Bom dia. Bom, quero agradecer ao convite, né, ao estímulo e à acolhida no EPEP. Fui conduzida e trazida pelo professor Pinzó, que é o meu orientador no meu processo de mestrado, e vou tentar colaborar um pouco aqui com a investigação que venho trazendo e as discussões que a gente tem mantido no Grupo ECOS. Como eu vou fazer um recorte específico do tema, né, que é educação e cultura, eu achei por bem trazer algumas imagens, então eu vou pedir licença aqui para vocês para compartilhar um arquivo para que a gente possa ter um material de debate. Vocês já estão vendo? Isso. Estamos vendo. Então, a minha proposta para a discussão hoje é trazer um pouco de reflexão sobre as contribuições que a arte pode dar para uma educação contextualizada, pensando muito a partir da experiência de Petrolina, né, dos artistas de Petrolina, e problematizando alguns gargalos, algumas questões que a gente pode ainda buscar caminhos e alternativas, né? A primeira coisa que eu pensei em trazer como já dito pelo professor Alamo e o professor Pinzó, é essa questão da compreensão do conceito de contexto, né? Que a gente vê hoje um contexto com as fronteiras borradas, o contexto não só associado ao meu local, né? Que é importante eu conhecer e reconhecer para eu compreender de onde eu percebo o mundo, de onde eu penso e falo sobre o mundo, entendendo que o meu local está inserido nesse mundo, mas que isso também acontece hoje a partir desse trânsito e desse diálogo com o que está fora, com o global, né? Algumas questões são muito particulares do meu local, mas outras questões elas são universais. E a gente vive nesse trânsito hoje, virtualmente, presencialmente, né? Então, a compreensão que a gente vai abordar de contexto aqui é essa. E, a partir disso, eu fiz um recorte, né, entre a ideia de cultura, pegando especificamente o conceito de arte, que é um dos elementos da cultura, como a questão ambiental que o professor Pinzó traz é outra, como a questão da democracia e das nossas ações políticas é outra, que o professor Alamo trouxe. E pensar essa arte em diálogo com a escola, né? Então, pensar também um recorte em educação,
que é um conceito mais amplo, mas que a gente vai aproximar especificamente da escola. E, nesse sentido, a gente vai pensar tanto numa cultura escolar, que é aquilo que rege a dinâmica da própria escola, e que a gente tem discutido no Grupo Ecos, que é uma cultura que está muito fechada em si, e essa cultura do entorno da escola, né? Então, o desafio que vai ser apresentado aqui é como é que a gente pode romper esses muros da escola para que ela entre em diálogo, ela entre em contato com essa cultura do entorno da escola, né? E aí a arte vem contribuir nesse processo porque ela reaviva na gente ou traz para a gente a percepção dos nossos rituais cotidianos, né? Que é uma forma que a cultura se ordena, né? Então, em cada apresentação, para eu ir para o teatro, eu cumpro o ritual, eu visto, eu compro o ingresso, existe o ritual do cinema, que na sala do cinema as luzes vão baixando, o som vai aumentando lentamente para que eu entre em imersão naquilo que está sendo apresentado. Existe uma diversidade de expressões e, consequentemente, de percepções também, porque eu tenho várias linguagens artísticas que vão fornecer mecanismos e estruturas para que a gente consiga se expressar a partir dela, e cada sujeito, diante de um mesmo trabalho de arte, vai também ter uma percepção diferente, dentro daquilo que ele já compõe de percepção do seu contexto e do trânsito desse contexto com o universal. Né? É uma contribuição que traz para a gente uma percepção de multi e interculturalidade, já que essas fronteiras estão borradas e a gente não tem mais, nem sei se já teve em algum momento a ideia de pureza de contexto, né? O mundo vai se espalhando, sai da África e vai se espalhando a partir das misturas. Então, essa ideia de uma de uma interculturalidade que fica mais aflorada nesse momento que a gente vive. E a arte traz também para a gente a ênfase ao diálogo, né? Porque eu, quando estou diante de uma pintura ou de uma fotografia, eu estou travando ali um diálogo com aquela imagem. Eu vou conversar com outras pessoas sobre aquilo que eu estou percebendo. Quando eu estou num teatro, quando eu estou ouvindo um recital de música, eu estou percebendo aquilo, ou quando eu escuto no rádio, por exemplo, uma música, eu estou ouvindo aquilo que aquela música está trazendo, seja de percepção sonora da melodia, que me traz algumas sensações, seja da letra da música, e é um processo de escuta e de fala. Né? Eu tenho tanto esse espaço para me expressar, como também a obrigação e o exercício de ouvir para eu conseguir entrar em diálogo com aquele trabalho. E aí eu trago para ilustrar os processos dos artistas do semiárido, especificamente aqui, Petrolina e Juazeiro. A gente não consegue fazer uma triagem específica de grupos que são com integrantes só de Petrolina ou só de Juazeiro, mas são grupos formados por um misto de artistas dos dois lugares, então, mais uma vez, as fronteiras borradas, mas que tem, dentro da sua organização política, um pé muito forte nas estruturas de Petrolina. Né? Então, eu trouxe um exemplo do coletivo Tripé. Eu vou fazer sempre um comparativo, certo, de dois trabalhos de cada grupo que eu vou apresentar para vocês, para que a gente possa perceber essa questão desse deslocamento entre um trabalho que tem uma visão voltada para o local e um outro trabalho do mesmo grupo que vai dialogar com as questões que são mais universais, apesar de que todas essas construções são criadas a partir de uma percepção do contexto que os artistas vivem. Né? Então, a gente tem o coletivo Tripé, que é um coletivo de dança, e o coletivo Tripé, em 2013, fez essa primeira imagem aí, que é um espetáculo chamado No Caminho das Alimentadeiras, onde eles vão fazer um estudo, uma pesquisa, a partir de pesquisas teóricas sobre as alimentadeiras de almas, que é uma manifestação popular de Juazeiro, muito praticada no período da Semana Santa, né? E eles depois vão pesquisar sonoridades e imagens que pertencem a essa manifestação popular para criar um outro espetáculo de dança contemporânea que eles batizaram de No Caminho das Alimentadeiras.
E em 2015, esse mesmo coletivo cria um outro espetáculo chamado Fraturas, onde eles vão dialogar com o grupo de São Paulo, que vem, o diretor desse grupo de São Paulo, vem dirigir eles, que é o Maurício de Oliveira, que já vai trazer uma outra temática, que é a questão do corpo, né, das possibilidades do corpo, das nossas dobradiças, né, das nossas articulações, e até que ponto a gente leva isso aos limites, né, à exaustão. Então, a gente tem aí tanto uma temática voltada para o reconhecimento do local, do chão que pisa, como fala Pinzó, mas tem também, a partir desse reconhecimento que foi em 2013, uma expansão de percepção para tratar esse corpo que é aqui, ribeirinho, dentro das suas possibilidades de movimento, que é um tema universal, né? Todo corpo move. A gente tem a Cia Biruta de Teatro, que faz uma pesquisa que dura 2 anos, chamada Redemoinhos, a pesquisa. Eles criam uma cena, essa foto é da cena específica, com Cristiane Crispim, a atriz, chamada Redemoinhos, onde eles vão visitar várias comunidades ribeirinhas para descobrir suas tradições, seus ritos, a forma como as pessoas se relacionam com o Rio, São Francisco, a forma como as pessoas se organizam socialmente naqueles lugares, e a partir dessas visitas e desse reconhecimento, eles vão depois para as salas de laboratório e desenvolvem uma série de cenas que eles vão intitular de cenas ribeirinhas. A cena que Cris está apresentando, a Redemoinhos, fala especificamente sobre a percepção que os moradores da antiga Canudos têm com relação a todo o processo de ocupação, né, da destruição da cidade. E aí ela vai transformar isso em cena. E logo depois, em 2017, eles em trabalho com um grupo de meninas que eles chamam de Núcleo Biruta, né, um projeto paralelo da companhia de teatro. Eles criam o processo Medusa, que é uma investigação sobre o mito grego da Medusa e uma experimentação que eles fazem para denunciar e para falar a percepção que essas meninas têm sobre a violência contra a mulher, sobre o abuso. Então, mais uma vez, é uma pesquisa que tem já um olhar e uma compreensão da sua raiz, né? É um termo que eles utilizam muito na sua pesquisa, nos discursos, mas que traz essa raiz para falar como percebem um tema que é universal, que é a questão da violência contra a mulher. Na música, eu trouxe o exemplo da Camila Yasmini, que em 2017 lança seu primeiro disco autoral com sambas, fazendo rememorar, né, visitando o samba de véu da Ilha do Maçangano, falando que no semiárido, no sertão semiárido, existe samba também, e ela faz uma série de composições a partir desse encontro com o samba de véio, que é uma tradição da Ilha do Maçangano aqui da região, e compõe várias composições, várias músicas que vão falar dessa relação dela com o sertão semiárido que é atravessado por um rio, né? E recentemente, agora já em tempos pandêmicos, a Camila lança um single chamado Download Ancestral, onde ela faz eu não vou saber classificar musicalmente a música, mas é uma música eletrônica, né? Ela cria em parceria com o DJ o Everson, e é uma música eletrônica onde ela vai falar da ancestralidade, mas falando que esse ancestral está conectado com o mundo e é atual. O ancestral é algo presente, não está restrito ao passado, né? E nas artes visuais eu trago Liz Valentim, que fez uma série de lambi-lambis, que são pinturas feitas em papel e depois aficionadas na parede, como murais, né? Ela tinha um tema mais não diria nem universal, mas mais abrangente, ligando com a questão da conexão com outros mundos, inclusive, mais do campo do imaginário, e depois a Liz faz um outro tipo uma série de pinturas murais e de trabalhos onde ela conecta a figura do feminino com essa questão do rio, do sofrimento do rio,
do esvaziamento do Rio São Francisco, fazendo essa conexão e interligando o humano com o natural. E o meu slide travou. Ah, perdão. E para finalizar, para a gente abordar todas as linguagens, eu trouxe Poc Ribeiro, que é também uma escritora, uma poeta. Ela não gosta de... Ela defende o termo poeta para homens e mulheres e não poetisa. E ela lança um livro em 2017 chamado Pé de Lua, que traz memórias da sua infância em Iuauá. E logo depois, em 2018, ela lança Endométrio, que tem uma escrita já mais de manifesto, de defesa do lugar da mulher, uma escrita mais feminista, que vai falar desse lugar dessa mulher, que é sertaneja, mas que passa por coisas também que são universais, que todas as mulheres no mundo passam, evidentemente que com as particularidades de cada contexto, né? E aí, dentro dessa pesquisa desses artistas, a gente encontra, e dessa conexão com a escola, a gente encontra dois grandes desafios. Existem outros inúmeros desafios, mas a gente traz esses dois grandes desafios. O primeiro que é entender que um trabalho de arte, ele tem um embasamento de uma pesquisa, né, e essa pesquisa passa por conhecer as suas dinâmicas culturais, as dinâmicas culturais do contexto, e como que isso acontece em outros locais, ou seja, fazer o trânsito e o diálogo com o que está fora, com o global, e sem o financiamento, esse tempo de maturação do trabalho, esse tempo e essa dedicação à pesquisa fica inviável. Então, esse é um desafio pensando na perspectiva dos processos educacionais que o fazer artístico exige, pensando no lugar do artista. E no lugar do coletivo, né, de nós enquanto coletivo, pessoas que precisam ter acesso e que desejam fruir, né, têm a necessidade de fruir esses trabalhos, para que a gente possa se reconhecer e forjar a nossa percepção de mundo, é preciso romper os muros da escola, tanto de dentro para fora, ou seja, nessa condução de fazer com que os alunos entendam que eles precisam se deslocar na cidade, se articular com as várias instituições e equipamentos culturais da cidade, que é um direito dele visitar a biblioteca pública, que a cidade tem que ter uma biblioteca pública, tem que ter um teatro público, que existem artistas produzindo na periferia e no centro, que eles têm direito a isso, porque a gente vê, pelo menos na realidade do IFE, muita gente não frequentando esses lugares porque não se acha digno desses lugares, ter direito a esses lugares, e ao mesmo tempo também de fora para dentro, fazer a escola trazer para dentro dos seus muros essa comunidade, seja o artista de tradição, o artista popular, seja o artista que está no teatro, na galeria, para que a gente possa ressignificar essa existência. Como o Pinzot diz, a pobreza é algo que é gerado, esse lugar também da cultura e do usufruir da arte, também é uma construção cultural, e as pessoas precisam entender que todas elas têm direito a esse acesso, né? Então, é isso. Eu nem sei quanto tempo eu levei, mas, de fala, eu queria trazer essas provocações e permitir que a gente tenha tempo de diálogo e de conversa. Obrigada, Edineide, certo, pela sua fala. Bom, para completar, certo, as explanações, eu vou chamar agora em cena, certo, outra protagonista da nossa apresentação. Apresentar a professora Cláudia Maísa Lins Antunes é, antes de tudo, caminhar pelo semiárido, sua singularidade, sentindo os cheiros da caatinga, das perspectivas viáveis que o semiárido oferece em termos educacionais. É ainda poder descobrir que, para esta professora, educar não é simplesmente reproduzir conhecimentos, mas um processo de construção e criação de diferentes percepções de mundo. Isto está posto nos materiais didáticos de sua coautoria numa construção coletiva, conhecendo o semiárido 1 e 2 da Rede de Educação do Semiárido Brasileiro, RESAB. No momento atual, Maísa é secretária executiva da RESAB.
Sua caminhada acadêmica inicia-se pela graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Torna-se mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e doutora em Pós-Colonialismo e Cidadania Global pela Universidade de Coimbra. Docente do Departamento de Ciências Humanas, DCH3, Juazeiro, Bahia. Nos dias atuais, está na coordenação da Brinquedoteca Universitária Manuel de Barros. Maísa, a palavra é sua. Olá, minha gente, bom dia. Bom dia, Jana, obrigada pela apresentação. Eu, primeiramente, quero destacar, assim, a alegria de estar aqui nessa mesa com vocês, Jana, com Pinzó, com Eneide e com Álamo, né? Ao mesmo tempo que é uma alegria, para mim é uma responsabilidade muito grande, principalmente dividir essa mesa aí com Pinzó e com Álamo, né? Eles que foram os protagonistas de levar essa discussão da convivência com o semiárido para a academia, né? Eles que, Álamo acho que foi o primeiro, não sei se nessa ordem, depois Pinzó, mas eles tiveram essa coragem inicial aí de levar uma palavra tão quente, né? Como a convivência com o semiárido, para dentro da academia, para ser reinterpretada aí pelos conceitos e pelas teorias. Uma palavra que estava pulsando, né, e que ainda pulsa nas entranhas, né, nos lugares mais íntimos do semiárido, feito por pessoas, né, e também organizadas, né, nos movimentos sociais, nas ONGs, e eles terem tido essa ousadia inicial de levar esse debate para dentro da academia, né? E lembro que na época que nós estávamos construindo a experiência, tanto do nascimento da própria Resab, né, que também é outra responsabilidade minha estar aqui representando, no lugar que eu atualmente estou na Secretaria Executiva da Resab pelo DCH3, ocupando esse lugar, enquanto meu colega de mesa está afastado. Na época que nós já iniciávamos aí a construção dos materiais didáticos, Conhecendo Semiárido 1 e 2, que nasceu junto com a Resab praticamente. Eu lembro que Pinzó estava construindo a tese dele, não é? E tão generosamente na época, mesmo a tese ainda não sendo pública, ele já ia dividindo com a gente, não é? As reflexões sobre rede na perspectiva rizomática, e não só isso, também como o próprio conceito de convivência. Nessa época a gente já tinha a tese de Álamo, que foi um grande inspirador para a gente também, uma referência fundamental para refletir, né, para contemplar por dentro da academia, por dentro dos espaços hegemônicos, essa vida quente, né, que a gente estava trazendo dos nossos lugares, não é? Seja campo ou cidade. Eu fiz aqui uns apontamentos, né, que para me ajudar aqui nas reflexões, de vez em quando vou ficar olhando aqui para os meus apontamentos. Então, até inicialmente, né, também quero até parafrasear uma frase de Pinzó, que Jana já colocou aí, que as instituições, né, não podem ignorar o chão que pisa, e eu quero trazer essa frase também, quero espalhar ela para os indivíduos também, né, para as pessoas, não só as instituições, mas qualquer um de nós, não podemos ignorar o chão que pisamos, né? E o meu chão hoje aqui, como já ficou claro inicialmente aí, o meu chão é justamente essa experiência da produção dos livros didáticos, né? Que eu tive essa oportunidade, né? De poder participar, né? Junto com minhas colegas, Edneuza Ferreira e Vanderleia Pereira, as meninas do livro didático.
Depois eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre esse tema, né, sobre essa experiência da produção dos livros, e é dentro dessa experiência da produção dos livros que eu trago aqui alguns pontos para tematizar junto com vocês. Gostei muito da provocação inicial de Jana, falando sobre essa mesa como uma mesa de troca de saberes, né? E aí, parafraseando também o título do livro de Álamo, né, o encontro e a troca, né, acho que é sempre nessa perspectiva, realmente. Trago alguns pontos para a gente refletir sobre a educação e a cultura no contexto da convivência com o semiárido, no contexto da convivência semiárido. E, de antemão, eu já gostei bastante dessa problematização que Pinzol fez sobre a palavra contexto. Talvez a palavra contexto aí já seja uma palavra que a gente já precisa descolonizar ela, né? Se for trazer aí a contribuição do Boaventura de Souza Santos, porque ela já tá sendo bastante, digamos assim, cooptada para o discurso hegemônico, e isso pode ser ruim no sentido de que essa cooptação transforme ela em outra coisa, no que a gente realmente não quer, né? Porque a defesa é justamente essa convivência, esse entendimento, esse sentimento de pertencimento, né? Onde a gente possa sentir dor, inclusive, quando vê uma árvore mal podada, né? Que nosso coração dói quando a gente olha e vê essa situação que se reflete também nas cidades, não só no campo, como muito bem lembrou Pinzol. E os apontamentos que fiz aqui, muitos deles também, já vou trazer aí uma contribuição das reflexões que eu fiz no meu doutorado, né? Embora que no meu doutorado eu não tenha continuado com essa discussão da convivência com o semiárido, porque na ocasião entendi que eu já tinha dado conta de muita coisa na dissertação, e eu senti que eu não seria bastante criativa para avançar, e mesmo porque também já estava ali afetada e envolvida com outros temas que estavam me chamando, que é justamente a relação entre a arte e a educação, que foi minha tese, né? Mas, como eu fiz o meu doutoramento no programa Pós-Colonialismo e Cidadania Global, que é coordenado pelo professor Boaventura de Souza Santos, o professor Antônio Souza Ribeiro e a professora Maria Paula, eu não poderia perder a oportunidade também de ter alguma produção sobre essa experiência com base nas epistemologias do Sul, né? Então, assim, e também fui fazendo o meu caminho, buscando outras referências, e o que eu pontuo aqui inicialmente como forma de diálogo é que a convivência com o semiárido, eu percebo como uma linguagem, né, e como emocionar, e aí Maturano foi bastante importante para eu vislumbrar essa perspectiva, né, da convivência com o semiárido como uma linguagem, como emocionar, como uma palavra, né, que mobiliza outro modo de pensamento, distinto do que até então havia sido o modo de pensamento, que era o do combate à seca, né? Então, convivência com o semiárido é uma palavra, não é? E é uma pergunta, né? Participei recentemente de um exercício tão interessante também com o professor Walter Corran, onde ele nos ajudou a ficar nesse lugar das perguntas, né? A pedagogia das perguntas, aí, inspirado em Paulo Freire. E penso que a convivência com o semiárido é uma pergunta, não é? Por que combater, né? Traduz perguntas, não uma pergunta só, talvez, mas com certeza muitas perguntas. Por que combater? Que tal conviver? Né? E por essa razão, ela é bastante revolucionária. Sendo um modo distinto de pensamento, convivência com o semiárido, ela vai abrir fendas na realidade, vai encontrar outros aspectos da realidade até então encobertas pelo antigo modo de pensamento, o modo de pensamento de combate. Então, a convivência ela vai abrir fendas na realidade, e aí vai nos mostrando também outras realidades, né, que estavam sendo colocadas para a gente como impossíveis, né?
E justamente esses outros aspectos são as potencialidades, né, e as belezas. Então, eu penso que a convivência justamente traduz esse outro modo de pensamento, né, que opera a partir de uma outra racionalidade, né, que Álamo Pimentel, na sua tese, vai chamar de experiência sensível, como exercício de uma razão aberta. Eu acho isso tão importante, né, porque vai revelar, é um pensamento orgânico, né, em congruência com o meio. E lembro que na minha dissertação eu me agarro justamente a Álamo e a Maturana, e também já as influências, que na época eu já vinha iniciando aí o meu processo, a minha entrada nesse universo das artes, da literatura, e aí eu já também defendo a minha dissertação, a convivência com o semiárido, como um conhecimento íntimo, não é? Como um conhecer sentir, não é? Como um conhecer sentir. Penso também que a convivência com o semiárido, ela nos provoca a pensar a partir de uma outra noção de tempo, né? Que não é o tempo linear, né? Porque o tempo linear trata-se de uma monocultura do tempo linear. E Boaventura de Souza Santos, no seu livro A Gramática do Tempo, ele vai nos trazer essa denúncia dos 5 modos de produção da não existência, não é? E a questão do tempo linear, não é? É uma monocultura que encobre outros modos, outras formas de lidar com o tempo, não é? Então, eu acho bastante importante que essa vivência, né, que eu nem gostaria de chamar de conceito, não é? Mas essa vivência mesmo da convivência com o semiárido, ela traduz essas outras relações com o tempo, que não é o tempo dito, nem dito e nem orientado pelo pensamento moderno ocidental. São outros modos de pensamento, né? Então, junto com essa monocultura do tempo linear, tem outras monoculturas também que são denunciadas, que compõem esses 5 modos de produção, que é justamente a monocultura também do saber, né, a lógica de classificação social, a escala dominante, que é o pensamento ocidental, e também a lógica produtivista. Então, um outro aspecto também que me permitiu refletir sobre esse modo de existência, que é a convivência com o semiárido, nos provoca a pensar também a questão da totalidade, nessa relação entre o todo e as partes, né? As partes e o todo, né? Como muitas vezes passamos por diferentes processos de violência, né? Partes são violentadas porque precisam se encaixar em determinada parte que foi tida como convencional, que foi normatizada, né? Que foi convencionada, e aí apaga, né? Dificulta essa vivência da diversidade, né? E também trazendo mais uma reflexão aí da sociologia pós-colonial, através do pensamento do professor Boaventura de Souza Santos, ele vai também fazer essa reflexão que essa relação, né, que depois ela se encaixa numa razão metonímica, né, o que é muito ruim para a gente, porque essa razão metonímica, ela combina, da forma mais perversa, a simetria com hierarquia, não é? A simetria com a hierarquia. Quando, por exemplo, um modo de produção de determinado lugar é imposto, não é? É colocado para outros lugares diferentes, distintos, que é o nosso caso, né? Que tivemos um modo de produção vindos do Sul e Sudeste, implantado aqui, né? Esse processo de violência. Quando, por exemplo, para nos entendermos, nós mulheres, como mulheres, é sempre na relação, na comparação com o homem, não é? Que é justamente essa dicotomia hierárquica que produz essas formas injustas, né? Das coisas serem elas, né? Na relação de horizontalidade, na relação de legitimidade. Outras dicotomias também, por exemplo, cultura, natureza, né? Civilizado, primitivo, conhecimento científico, conhecimento tradicional, enfim, esse conjunto de pensamento que acaba provocando
formas de violência no que diz respeito a gente conseguir vivenciar realmente uma experiência com base na diversidade, não é? Com base num conjunto de coisas diferentes que existem, não é? Dentro de uma perspectiva da convivência com o semiárido. Uma outra reflexão também, que já está embutido nesses aspectos que eu trouxe, é o pensamento contra-hegemônico, né? A convivência com o semiárido como uma forma de pensamento contra-hegemônico, né? Porque revela modos de pensamento que estavam sendo invisibilizados, né? Isso, de certa forma, também já trouxe aqui anteriormente. No que diz respeito à cultura, logo também acabei abrindo esse parêntese para a cultura para comentar uma contribuição que foi muito importante para mim ter encontrado, que foi a contribuição do biólogo Humberto Maturana, né, no livro Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, do Patriarcado à Democracia. É um livro muito importante para mim, esse livro, porque Maturana vai trazer a cultura como uma rede fechada de conversações que se constitui e se define como uma maneira de convivência humana, como uma rede de coordenações de emoções e ações, né? Então, vai estar ligado a esse conjunto de conversações que estão ali, digamos, fechada num conjunto de relações entre as pessoas e que, em determinado momento, esse combinado, ele se rompe e se manifesta, e se começa ali, não é? E aí a história do começar também começa e continua de uma forma diferente. Outra reflexão que a gente fez, que a professora Francisca puxou nessa experiência com Walter Corran, né, o começar, continuar, mas rompe justamente ali e começa um outro movimento, né, um outro modo de pensamento. Inclusive, nesse livro, Humberto Maturana traz uma pesquisa sobre a cultura matrística e a cultura patriarcal, não é? A cultura matrística são os nossos ancestrais europeus. Né? Então, quando eu estava lendo o livro de Maturana, eu me perguntei, será que nessa pesquisa ele vai nos dizer que em determinado momento a cultura matrística aconteceu algo que ela não funcionava mais como matrística, né? Ela passou a se tornar patriarcal, quando desenvolveu uma emoção, né? Uma emoção que está ligada à apropriação, à dominação, não é? Desenvolver um outro emocional, é quase, digamos assim, uma gênese ali, um começo, um embrião do capitalismo, essa necessidade de se apropriar do outro, né, de acumular, e de combater o outro, né, de não entender aquele ambiente como um ambiente de convivência coletiva, onde as coisas são ali partilhadas, não é mais essa necessidade de se apropriar, de ter propriedade, e a partir desse movimento que foi iniciado na cultura matrística, despontou aí uma outra emoção que hoje a gente entende como patriarcado, não é? E aí eu fiz até uma reflexão num texto que eu produzi, chamado Prazer, que foi publicado no diário, no dicionário Alice, que também é um projeto também coordenado pelo professor Boaventura de Souza Santos, que justamente eu faço essa problematização, né? Que a colonização ela já acontece dentro desse outro movimento, né? Não acontece exatamente na cultura matrística, né? Ela acontece já depois que acontece esse rompimento com essa cultura matrística, onde já entra esse outro sentimento aí do patriarcado. Então, para mim, pensar a cultura hoje, Humberto Maturana é uma referência muito importante para poder eu problematizar isso, né? E isso nos desvincula também do ambiente. Eu vendo aí Pinzó falando sobre a questão das árvores, e eu moro aqui numa rua, aqui no bairro Santo Antônio, e essa casa é uma casa que é nossa, assim, da nossa família, e eu vim morar aqui para ficar mais perto da minha mãe, que mora aqui na outra rua, do lado, atrás, melhor dizendo, e ao chegar eu já tinha uma árvore plantada, não exatamente na frente da minha casa, mas na frente do meu vizinho. E perto dessa árvore também está nascendo um pezinho de limão.
Eu lembro, senti, eu lembro que quando a primeira vez que eu vi o meu vizinho cortando o pezinho de limão, e ele é insistente, o pezinho de limão, porque cada pessoa que vem morar aí nessa casa corta o pé de limão, e eu sinto uma dor e eu não sei o que é que eu faço para salvar esse pé de limão. A outra coisa também, a árvore que tem é um ficus não, é aquela outra, depois o pessoal vai me lembrar o nome. Não é ficus não, é a outra também, que é bem comum aqui nas cidades, né, que estão plantando. E aí, quando ela cresce muito, isso, Nim, exatamente. E aí, quando ela cresce, obrigada, Eneide. Então, quando ela cresce muito, que ela invade a varanda, invade os fios, e eu fico naquele sofrimento, né, precisando, sabendo que eu tenho que fazer a poda, e a primeira vez que passou uma pessoa aqui na frente da minha casa que pediu para eu fazer a poda, na minha árvore, eu disse, tudo bem. Então, quando ele fez, que eu cheguei, ele tinha sido uma agressividade com a árvore que eu fiquei o dia me sentindo culpada, com o coração doendo, e ao mesmo tempo eu fico pensando, meu Deus, como é que eu faço para encontrar alguém que faça uma poda? Ok, muito obrigada. Vou concluindo. Fazer uma poda que não me faça sofrer tanto, né, que eu possa garantir uma certa convivência com essa árvore aqui na frente, né, que é na frente do vizinho, mas que ela também faz parte da minha vida, porque esse sentimento, né, de pertencimento ao ambiente, né, de ter essa congruência, como o Álamo faz a reflexão na tese dele, nós, infelizmente, estamos, assim, não temos esse sentimento. E aí, rapidamente, né, Lessana já me informou aqui que eu tenho 20 minutos, deixa eu só ver se eu ainda listo aqui, no que diz respeito à questão da educação, algumas problematizações que eu queria trazer para a mesa, e vou ser bastante rápida para dar conta desses 4 minutos, que eu acho que agora estão me restando, que é, por exemplo, uma das coisas que eu tenho pensado bastante é que, quando começou toda essa experiência, não é, das ONGs, e aí eu testemunho, vivencio essa experiência por dentro do IRPA, quando eu vou fazer parte, né, vou compor a equipe do livro didático, que é um projeto que está dentro do setor da educação do IRPA, e que tem os municípios de Curaçao, Auá, Canudos, que começam esse trabalho, né, e eu achei muito importante a Álamo ter lembrado, né, dessa produção feita por Pinzó e Aurilene, lá do projeto político-pedagógico do município de Curaçao, etc. Mas eu fico pensando hoje na escola, não é? Na escola hoje, né, que ela traduz a escola é um lugar que traduz um pensamento hegemônico, né? Então, e a convivência com o semiárido trata-se de um pensamento contra-hegemônico, que existem outros modos de produção da vida. Então, eu acho que realmente não é uma relação tão fácil que essa temática seja abordado de uma forma a problematizar um modo de pensamento. E aí eu lanço várias perguntas, não é? Como a cultura é tratada no contexto escolar, não é? E aí eu lembro bastante de uma experiência que participei com a professora Conceição Hélio Silva, no departamento, quando eu era ainda estudante de pedagogia, que foi narrativas populares orais como alternativa educacional, onde nós escolhíamos contos e transcrevíamos contos das pessoas, e eu lembro que uma das pessoas entrevistadas que nos contaram o conto foi seu Nezinho, que é de Juremal. Depois eu fui ser professora na rede municipal em Juremal, e eu passava todo dia na frente da casa de seu Nezinho, quando eu ia para a escola. E convidei uma vez seu Nezinho para as minhas aulas, para as aulas junto com as crianças, e ele me revelou que eu fui a primeira pessoa que convidei ele a entrar na escola, né? E foi uma experiência assim, incrível. Então, como essa escola também está desvinculada da comunidade, né? Ontem mesmo, na apresentação dos trabalhos das alunas de Edmesso, foi bastante interessante, que elas trouxeram justamente essa problematização da presença da escola na comunidade, não é? Como isso cada vez mais tem se distanciado, porque os meninos, as escolas nas comunidades são fechadas, os meninos são levados para a zona urbana, etc. Aí
Aí pergunto também como temas como a água, terra, família, ambiente são abordados, né? A gente vê a questão atual, por exemplo, do município de Centro-Sé, né, com a exploração, acho que é da pedra ametista, se eu não estou em engano. Isso tá sendo tematizado nos espaços hegemônicos, na escola, ou é o mercado que está cuidando disso, que dominou isso e não vai ser problematizado, e quem tiver condições, recursos, dinheiro para explorar essa ametista, vai lá e acaba com toda a questão ambiental do município e pronto, né? A escola tematiza isso, né? Então, como são tratados diferentes modos de vida, que vai repercutir em particularidades culturais, né, dos lugares. Então, é isso. São questões que a gente se pergunta, a questão das representações também, das identificações. Lembro da nossa experiência com Genicleia, né, da aldeia indígena, dos Tuxás e Rodelas, né? Lembro da problematização nossa sobre como é que parece o vaqueiro, né? Foram várias discussões ricas, e lembro bastante de Pinzó problematizando isso nos nossos seminários do livro didático, o jumento, a moto, né? Enfim, o vaqueiro aparece do lado montado no jumento, no cavalo, ou na moto, né? Que são outros elementos culturais que aparecem aí, a questão da relação do campo-cidade, né? Que infelizmente aparece de forma, às vezes, polarizada, como coisas, ou o campo, a cidade, ou é mais semiárido se é campo. Lorena fez uma dissertação de mestrado problematizando isso de uma forma muito lúcida, na dissertação dela, que ela fez o mestrado no PPGESA, né, no DCH3. Então, são várias questões relacionadas à educação que importa a gente problematizar, né? É isso. Eu vou parar por aqui, acho que já me senti contemplada dentro do que eu queria trazer para as reflexões, e penso que aí meu tempo também se esgotou. Agradeço o convite e também a oportunidade de estar participando da coordenação do EPEP. Muito obrigada. Obrigada, Maísa. Bom, vamos... Certo. Bom, concluído as apresentações, eu faria somente um breve recorte, assim, para a gente entender bem como é que se constituiu a mesa, certo, que tinha como proposta articular a educação e cultura, certo, cultura aqui, entrando, arte está dentro da cultura, no conceito antropológico, certo, o que nós vimos aqui foi que nós construímos uma tecelagem, certo, cada um apresentou um fio diferente, certo, para compor um desenho, uma tecelagem, um mosaico, certo? Passamos de um recorte político para uma imagem artística, fomos para a vida cotidiana, colocamos o contexto dentro dela, utilizamos as questões teóricas para verificar o nosso, e para, na verdade, reforçar o discurso sobre a convivência com o semiárido. Então, eu acho que a nossa mesa foi capaz de unir diversos saberes, trocamos experiências, certo? Mas temos pontos em comum, tecendo vamos dizer assim, esse retrato do que a mesa se propôs, articulando cultura, educação, certo? E a convivência. Então, nós temos aqui todos os elementos que nós havíamos previsto, certo? E agora o debate, eu acho que vai enriquecer os pontos que a gente não foi possível, por conta dos minutos que foram estabelecidos, né, ritualmente nos encontros, e a gente sempre fica com vontade que tenha mais tempo para se colocar todas as nossas possibilidades, todas as nossas reflexões, todos nossos desejos, certo? E o desejo de continuar a luta, que é o principal disso aqui. Essa reflexão, ela nos leva, certo, a reforçar o nosso compromisso com a luta pelo semiárido, a luta para uma proposta nacional
para a convivência como semiárido, certo? Utilizando todos esses elementos que foram estudados pelas pessoas que se dedicaram há muito tempo a esta problemática e a este tópico. Então, eu passaria, portanto, para, certo, dar aqui as informações e solicitar, portanto, também, antes disso, agradecer a todos vocês, certo, pela presença, certo? Gostei de conhecer novas pessoas, nossos personagens do semiárido. Estou muito satisfeita em ter realmente aceito essa incumbência, certo, de conduzir vocês aqui nessas 2 horas de trabalho. Muito obrigada a vocês e vamos à luta. Bom, Josemar está mostrando, né, que houve um problema aí da internet dele, que é provável que ele não volte para o computador, mas agradecemos de antemão. Então, está aberto o debate. Vamos verificar aí a nossa... Alessandra, tem alguma coisa, alguma pergunta específica que foi colocada? Vou esperar que ela retorne. Alessandra? Bom, então, nós não temos temos 7 minutinhos, eu acho, certo? Para que a gente possa, então, trocar informações entre os próprios protagonistas aqui da mesa. Aberto, então, a gente essa perguntas ou acréscimos de cada uma das colocações. Quem começa? Pronto, Álamo, com a palavra. Eu me antecipei aqui porque uma das coisas que eu fiz na minha vida durante muito tempo foi trabalhar em rádio. Eu trabalhei durante muitos anos na Rádio Juazeiro, na Transvio FM, aí na região. E quando a gente tinha um vazio, assim, que a gente chama de buraco no linguajar do rádio, né? A gente tinha pavor do buraco. Não pode deixar o buraco. Então, a gente fica muito tímido. Mas eu já começo agradecendo pelo convite. E eu queria só ressaltar que, ouvindo a Edneide, a Maísa e o Pinzó, trouxe de volta, né, porque a ressonância da construção do pensamento deles produziu em mim essa perplexidade com relação ao caráter polifônico e polissêmico da convivência com o semiárido. Eu queria concluir falando isso. Quer dizer, se eu trouxe a democracia, é para falar da importância da democracia para a coexistência de muitas vozes, e para que essas vozes também nos ajudem a compreender, a fazer um exercício de escuta dos múltiplos sentidos que nós produzimos para ser e estar no mundo, né? A ilusão de que há uma unicidade, ela é terrível e ela é problemática, e nós devemos tomar isso sempre como um questionamento. E eu acho que, na medida em que Edneide, Maísa e Pinzó ressaltaram a saturação do uso, né, do termo contextualização, ao mesmo tempo nos provocam pensar saídas para esse rico cenário de produção de uma cultura política que hoje recebe, né, a subscrição do termo convivência com o semiárido, e, ao mesmo tempo, de uma política cultural que nós não paramos de fazer. Semana que vem eu estou defendendo a minha tese titular, e o título do primeiro capítulo é uma educação convivial. Eu estou há 20 anos como professor, eu vou levar muito tempo ainda, e carrego dessa experiência rica da tese de doutorado, que já foi ressaltada aqui, essa inspiração de produção de um conhecimento que é rebelde. Porque o meu conhecimento, para ser a favor de um futuro diferente, ele também se posiciona contra um modelo de colonização que persiste entre nós. E, para fazer isso, a gente precisa ter uma certa paciência e uma certa generosidade para conviver com o múltiplo, com o diferente. E não é um diferente já estabelecido, as diferenças que não param de ser produzidas. Nós somos de um semiárido que não para de se modificar, de se transformar, e nós precisamos entender isso, porque me parece que essa é a maior força que nós temos para enfrentar os tempos difíceis, né, de intolerância ideológica, de defesa do pensamento único e de defesa de teses que, neste momento, mais agravam as nossas condições de vida do que favorecem-nas. Um beijo para vocês, foi um prazer conhecer a Edneide. Maísa, você sabe da alegria que é reencontrar você. Com você eu me reencontro com minha história de vida de muito tempo,
não posso falar aqui porque denunciaria a nossa idade. Jana, foi um prazer enorme conhecer você, espero que a gente possa se ver pessoalmente. Larissa, Humberto e Lessana, muito obrigado pelo trabalho de vocês, tá bom? Um abraço para quem eu não consegui ver, mas que está do outro lado nos acompanhando. Sim. Vamos ver. Aí eu posso seguir, professora? Pode. Estou sempre no meio, eu estou no meio dos mestres, e aí eu vou ficar com a fala final. A minha fala eu trouxe mais ilustrativa, no sentido de, e talvez eu não tenha narrado tanta coisa, eu acho que a produção dos artistas da cidade falam muito, elas ilustram muito bem isso que vocês estão apontando como a diversidade, o inusitado, aquilo que vem. Então, não são trabalhos que são datados no sentido de já estarem pré-definidos, de que vamos falar disso ou daquilo porque está na moda, mas são demandas e necessidades internas que nascem de uma pesquisa do grupo e que vão discursar para aqui e para o mundo, né? E, ao mesmo tempo, ela reflete uma questão que vai de encontro à questão da democratização de políticas públicas voltada para a cultura de forma ampla, mas que a gente começa num processo de democratização que a gente perde, a gente recua. A pandemia está aí como reflexo da crise, foi uma das áreas de trabalho que mais sofreram, né, que não é entendido como trabalho, porque recreia, né, porque produz prazer para os outros, e aí se produz prazer para os outros, né, não, é brincadeira, não é trabalho. Então os profissionais sofreram bastante, mas eu trouxe com o objetivo de provocar essa polissemia mesmo, de interpretações, e principalmente de dar visibilidade e reforçar a existência de uma arte produzida com pesquisa e qualidade no sertão semiárido, porque a gente ainda tem uma disparidade muito grande de investimento no eixo capital, interior. Eu estou fugindo um pouco dessas problematizações, mas elas existem, esse distanciamento, né, e um discurso que é construído culturalmente de que no sertão não existe produção artística, que no sertão não existe público para isso, porque a gente não produz, né? Nós somos pobres materialmente, intelectualmente, existencialmente, o que é uma grande falácia. Então, minha fala é reforçar esse lugar da existência dessa multiplicidade de vozes que falam pelo texto, que falam de forma intelectual. Inclusive, a gente está tendo uma grande produção intelectual escrita desses próprios artistas que passaram a cavar espaços para fazer as suas narrativas, já que esses espaços não existem, né, dentro das universidades e dentro das políticas públicas. Então, é isso, agradecer por ter esse espaço, né, de poder de alguma forma, ter sido porta-voz disso, e de, mais uma vez, aprender aqui com vocês. Vocês estão vendo? Obrigada, Marisa, foi um prazer, certo, enorme rever a Marisa, e eu quero nele dar um abraço bem grande, quero dar um abraço pessoalmente, se for possível, ano que vem, tá certo? Também, a Alama também. Então, o Pisol mandou aqui a mensagem, vocês ouviram, talvez, ter visto, de que ele não vai poder voltar, mesmo pelo celular, não teve jeito dele retornar, ele está pedindo desculpa, mas a gente abraça ele mesmo de longe, ele está vendo a gente. E Maísa? Jana, então, eu queria falar, porque a palavra final é sua. Então, essa gratidão, dizer que foi mesmo muito bom participar, desafiador, responsabilidade desafiadora, essa oportunidade de participar dessa mesa com a Alamo, com o Pisol e com o Eneide, que eu conheço hoje, e achei bastante importante o retalho dessa coxa que a Eneide trouxe para a gente, né? Também sou pesquisadora nesse campo, Eneide, acho que depois a gente pode trocar figurinhas, né? Eu pesquisei, a minha tese foi sobre a relação entre arte e educação, inclusive Alamo fez parte da banca de avaliação da minha tese, foi meu orientador de mestrado, então é uma relação, além de ser meu amigo, uma relação muito, muito íntima mesmo,
de muita admiração, e agradecer a Jana, que conduziu de forma muito bonita, muito leve, essa discussão, e a Pinzol também, pelas palavras dele, pela contribuição dele, são sempre muito lúcidas, não é? Na reflexão da convivência com o semiárido. E a Alamo foi a tese que deslanchou tantas outras teses depois, dissertações. Ele foi o primeiro a carregar essa história para dentro das academias. Também toda nossa admiração. Muito obrigada. Certo. As meninas que ficaram traduzindo Libras também, quero agradecer imensamente. A Alessandra, enfim, desculpa, gente. Ok. Bom, eu só tenho que agradecer a vocês, certo, pela presença, pela possibilidade de adquirir mais conhecimento, por exemplo, eu agora vou me debruçar mais aos trabalhos de Alamo, certo? Comecei com um, mas vou agora me aprofundar, porque fiquei bastante entusiasmada, certo? Eu sou a neófila nessa área de educação contextualizada. Estou começando uma pesquisa, certo? Coordenei apenas os encontros do Semiárido da Educação. Vamos também ter um terceiro encontro, bem por aí, certo? Eu dispensei meu currículo no início, certo? Me pediram para fazer isso, eu achei que não. Mas eu posso dizer assim, que toda a minha área foi concentrada na antropologia, tanto a graduação, mestrado, doutorado, certo? E entrei na antropologia, tendo como mentor intelectual o professor Valdemar Valente na área de estudos religiosos afro. Então, fui batizada, né, como antropóloga dentro dessa área, certo, ligada à religião, mas depois eu segui para outro caminho, que é o caminho sobre memória e simbolismo. Então, a minha tese de doutorado foi nas águas de Noronha, certo, que foi exatamente sobre o processo de como foi constituída, certo, as pessoas que habitam Fernando de Noronha, que, na verdade, tem um clima semiárido. Então, foi a primeira entrada no semiárido de outra maneira, misturada com água, certo? Água em abundância, certo? Embora aqueles lá sofram exatamente os mesmos, tem um mini clima de semiárido. Então, minha gente, eu só tenho que agradecer a vocês, porque a nossa mesa foi, certo, primorosa, uma mesa de extrema qualidade, certo? O EPEP está de parabéns também por ter acolhido essa proposta e essa perspectiva diferente, e essa novidade, certo? Essa novidade, mas uma novidade consistente, uma novidade que já tem um certo tempo de consolidação. Obrigada de coração a vocês. Espero revê-lo em breve. Nós agradecemos, professora Jarnisa, aqui pela sua mediação, agradecemos aos palestrantes, ao Álamo, à professora Edneide, à professora Maísa e ao professor Josemar, que infelizmente não pôde voltar, a professora Edneide também, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada e convido o público a continuar na programação do nosso evento, que está encerrando hoje. Teremos a apresentação do trabalho e a sessão de encerramento. E, por fim, agradecer aos nossos intérpretes, Larissa e Humberto, que estiveram aqui durante toda a mesa nos acompanhando. Um abraço e bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.